Graça e paz, irmãos. Você está bem? Eu também estou bem, graças a Deus. Que bom que você está aqui conosco, juntos para adorarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, primeiro mês de 2026, tchau, passou. Não é? Deus te guardou durante todo esse tempo? E mais, passou rapidinho, né? A gente praticamente nem percebeu. Hoje já é o primeiro domingo de fevereiro. E só para te lembrar, fevereiro só tem 28 dias. Vai voar, o Nilo já disse, vai passar rapidão, né? Bem rápido. Por isso, um bom conselho o apóstolo Paulo nos deu quando ele disse: aproveita bem o tempo que Deus está te dando. Todos nós temos 24 horas, não é? Todos. Ninguém tem 25, ninguém tem 23, todos temos 24 horas. O que cada um faz com essas 24 horas, aí é que mora o segredo, não é? O mistério. Mas todos nós temos o mesmo tempo. Deus é bom e Deus é justo. Deus é bom porque Ele permite que você faça o que você quiser. Mas Ele é justo porque você vai colher o que plantar. Entendeu? Deus é bom porque Ele permite que você faça o que você quiser. Se você quiser plantar manga, melancia, feijão, o que você quiser, pode plantar. Agora, não queira colher outra coisa. Tem um ditado que diz assim: se você não está gostando do que está colhendo hoje, dê uma olhada para trás e veja o que plantou. Porque nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Porque a nossa vida está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Ele tem o controle de tudo. Irmãos, não pensem que o mundo está à deriva. Não pense que o mundo está totalmente à deriva, como um barco sem um leme. Não. Jesus Cristo está no controle de tudo. Às vezes nós podemos ver algumas coisas que nós pensamos assim, mas como isso é possível, gente? Deus não está nesse negócio. Presta atenção, Deus conhece, sabe, pode e vê tudo. 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 Não há nada que fuja do controle do Todo-Poderoso. A terra é dele. E tudo que há na terra é dele. Pode ser que você diga assim, não, mas aquela pessoa que eu conheço não é de Deus. É, porque só Deus pode criar. As demais podem fazer, mas criar só Deus pode. Criar é diferente de fazer. Replicar. Criar é quando se cria do nada, cria tudo. Deus criou do nada, tudo, tudo. Experimenta criar do nada essa tampinha, não vai conseguir. Deus cria do nada, Ele cria tudo, porque é poderoso. E Deus pode criar coisas novas na nossa vida todos os dias. Coisas novas na nossa vida todos os dias. Às vezes a gente não percebe, não é? Mas Ele cria. Então não pense que Deus está fora do controle, ou que o mundo está vivendo descontrolado. Não. Deus está no controle de tudo. Tudo vai acontecendo no seu tempo. Não se desespere, não perca a paciência, não perca o equilíbrio, não faça bobagem, não, calma. O Senhor está no controle de tudo. Tudo.
Do começo ao fim, o Senhor está no controle. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão, em Mateus capítulo 8, porque hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. O nosso tema de hoje é Vencendo as Tempestades. Amém? Vencendo as tempestades. Vencer a tempestade não é uma coisa fácil, mas Deus pode vencer. Eu te convido para a gente ler Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, esse é o nosso texto base. Mateus capítulo 8 e versículo 23. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Acharam então, né? Vamos lá? Mateus 8, 23, diz assim: E entrando ele no barco, ele quem? Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, ele quem? Jesus. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, diga, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aí vem aquela pergunta, no versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, nós queremos te agradecer, papai querido, por esta palavra poderosa, inspirada pelo teu Espírito. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor lance luz sobre o nosso coração, Pai, para que nós possamos entender a tua palavra. E assim, Senhor, nós sejamos edificados pela tua palavra, pelo teu Espírito nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, no ano de 91 a 92, eu morava em uma cidade do Piauí chamada Morros da Mariana. Hoje ela é chamada de Ilha Grande. E eu era garoto, novo. Mas como eu não fui criado com os meus pais, nesse tempo eu vivi da pesca. Tinha um pescador, um moço, próximo de onde eu morava, e eu só tinha dois caminhos: ou eu pescava ou eu trabalhava na lavoura. Lá é arroz, feijão, né? E eu, parte do meu tempo na lavoura e parte do meu tempo na pesca. O rio Parnaíba, que é conhecido como o Velho Monge, não é? Rio Parnaíba, Velho Monge, Rio São Francisco, Velho Chico, acho que é Velho Monge. Acho que ele é o terceiro rio, é o terceiro maior rio das Américas, eu acho que é o Rio Parnaíba, acho que é. A última ilha do rio Parnaíba para desaguar no Oceano Atlântico, no oceano, é uma ilha chamada Ilha das Canárias. Depois da Ilha das Canárias é o oceano, não tem mais para onde correr, não tem mais praia. E a gente pescava no oceano, a gente rompia aquela barreira e pescava. Um certo dia, eu e esse amigo, nós deixamos as nossas redes num determinado lugar e voltamos para comer alguma coisa na beira da praia.
Toda vez era assim, porque a gente passava o dia todo pescando. E quando nós voltamos, na medida em que o barco faz assim, ó, as ondas fazem assim, quando a onda levanta o barco, a gente consegue ver a boia, que está longe, lá onde a gente deixou. E nesse dia nós não vimos a boia. Quando as ondas levantavam, o nosso barquinho, era a vela, tá? A gente não via a boia. E olhamos um para o outro, e ele disse assim: Paulo, a boia não está onde nós deixamos. A correnteza muito forte quebrou e levou embora. E nós avançamos um pouco mais para dentro um pouco, e quando a onda levantou o nosso barquinho, a gente viu a boia, mas muito longe. Aquele era o material de pesca daquele rapaz. Ele não tinha outra coisa. Ali era a sobrevivência dele, eram as ferramentas de trabalho dele. Ele olhou para mim e disse assim: vamos buscar? E eu estava numa fria, porque eu era o empregado dele, garoto sem experiência nenhuma, ele era o chefe. Eu só tinha duas respostas: vamos ou não vamos. Mas se eu dissesse não, ele ia dizer vamos. Eu não tinha jeito. Eu olhei para ele e disse: vamos. Mas naquele dia eu disse vamos com muito medo, mas com muito medo. Direcionamos então ao barco sentido a boia e fomos. Na medida em que nós fomos, como o rio estava correndo para fora, foi rapidinho. Chegamos lá sem técnica nenhuma, porque não dava tempo, puxamos todo o material, colocamos dentro do barco e direcionamos o barco para voltar para a praia, só que agora contra a correnteza e a favor do vento. Tem que armar uma vela. Armou a vela, eu me posicionei, ele se posicionou. Meu irmão, naquele dia foi o dia que eu mais senti medo na minha vida. Porque o barco era muito pequeno. As ondas não estavam de bem com a gente. Então tem que ter técnicas. A técnica é, ou você anda na diagonal das ondas, logo em seguida, entre uma onda e outra, mas você não pode encarar aquela onda de frente, e nem você pode deixar que ela pegue o teu barco de lado, senão ele acaba. Que medo eu passei naquele dia. Que medo. Eu digo, se esse barco virar aqui, não tem para onde sair. Nós estamos no meio do oceano. Mas pela graça de Cristo Jesus, nós chegamos até a beira da praia. Que alívio, meu Deus. Que alívio naquele dia. Eu estou citando isso para vocês porque nós vamos falar de tempestades que passam pela nossa vida. E quem de nós nunca passou por uma tempestade? Tempestade gera medo. Tempestade gera insegurança. Tempestade gera apreensão. Ninguém passa pela vida sem passar por uma ou mais tempestades. Tempestade é inerente ao ser humano. Não existe áreas da sua vida que não tenham uma tempestade. Jesus passou por muitas tempestades. Acalmou algumas, enfrentou outras e venceu todas. Diga, venceu todas. Enfrentou algumas, acalmou outras, mas venceu todas. Porque Ele tem poder para vencer, para acalmar todas as tempestades da nossa vida. O maior homem que já pisou na terra, segundo Jesus, foi João Batista. João Batista foi morto a pedido de uma mulher adúltera, de uma adolescente inconsequente e de um rei bêbado. Pela manhã, João Batista foi morto à noite, decepado. E pela manhã, os seus discípulos foram avisar Jesus. Jesus está em casa, eles chegam, batem na porta, Jesus acorda e diz assim: o que aconteceu? João Batista morreu. Você está de brincadeira? Não, morreu. Quem matou? Herodes. Não, não é verdade. Sim, Senhor, é verdade.
Matou como? Decepou a cabeça. João Batista é primo de Jesus, há 6 meses, mais velho do que Jesus. É da família. Pensa, essa foi a primeira notícia que Jesus recebeu naquele dia. De manhã cedo. A primeira notícia que Jesus Cristo tem é: mataram o seu melhor amigo, João Batista. Olha que tempestade. Como é que vive o luto desse jeito? Como é que enfrenta o dia? Como é que levanta, escova o dente, pinta o cabelo, veste a roupa, vai ao trabalho? Como é que vence isso? Jesus venceu. Jesus saiu, foi orar, descobriram onde ele estava, seguiram ele, e naquele dia ele fez muitos milagres. Não deixaram Jesus viver o luto pela morte do seu melhor amigo. Tempestades na nossa vida vêm todos os dias, meus irmãos. Não temos como fugir delas. E esse texto nos traz tantas lições que eu quero compartilhar com você. Jesus vem numa caminhada, Jesus vem numa maratona de milagres. Aqui no capítulo 8 de Mateus, ele começa curando um paralítico. Capítulo 8, versículo 1. O paralítico diz assim: Senhor, se quiseres, pode me curar. O texto diz que Jesus Cristo toca naquele paralítico e diz: quero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus tocou naquele homem dizendo o seguinte: meu amigo, eu não preciso te curar primeiro para te receber. A tua doença não impede que eu me aproxime de você, mas eu quero te curar. Não é só que Jesus pode acalmar as tempestades da nossa vida, Jesus quer acalmar as tempestades da nossa vida. Não é só que Jesus pode, Jesus tem alegria para acalmar as tempestades da nossa vida. Jesus disse: eu quero te curar, meu amigo, e curou aquele leproso. Jesus vem vindo, logo em seguida ele cura o quê? O servo de um centurião. Isso está no versículo 5 do capítulo 8. Centurião tem um jovem, um funcionário, está muito doente, mas ele sabe que Jesus é autoridade. Ele chega e diz assim: Senhor, o meu servo jaz em casa, muito doente. Jesus disse: eu vou curar ele. Eu vou na tua casa, eu vou curar o seu servo. O centurião disse: não precisa o senhor ir na minha casa, eu sei que o senhor é autoridade, eu também sou. Eu tenho muitos homens debaixo da minha autoridade, quando eu digo vai, eles vão, e quando eu digo vem, eles vêm. O senhor não precisa ir na minha casa, o senhor só precisa dar uma palavra. Sabe por quê, amados? Porque uma palavra só de Jesus acalma qualquer tempestade. Jesus não precisa fazer mídia, Jesus não precisa das luzes da ribalta, Jesus não precisa anunciar nada, Jesus precisa só dizer: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Só isso, é uma palavra. Jesus deu uma palavra para aquele moço e o seu servo foi curado. Jesus vem acalmando tempestades. Ele acalma a tempestade na vida do leproso, ele acalma do leproso, ele acalma a tempestade na vida do centurião. Ele vem vindo até que ele chega na casa da sogra de Pedro. Quando ele chega na casa da sogra de Pedro, isso está aqui no versículo 14 do capítulo 8. Jesus chega na casa da sogra de Pedro e ela está com febre. Jesus então manda a febre embora, a sogra de Pedro é curada. E olha que interessante, o texto diz que Jesus fez isso para quê? Para que se cumprisse a profecia que foi dita pelo profeta Isaías. É o que está escrito no texto. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus continua acalmando as tempestades da nossa vida. Aí, então, nós chegamos no versículo 23, quando Jesus acalma a tempestade. Jesus está no barco com os seus discípulos e diz assim: vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Vamos atravessar. Vamos.
Vocês acham que Jesus sabia que naquele dia se levantaria uma tempestade naquele lago? Sabia. Claro que Jesus sabia. Só que Jesus está cansado. Pastor, você está dizendo que Jesus está cansado? Sim, Jesus está cansado. Jesus é homem. Cansou, tomou água, comeu, pisou nosso chão, respirou nosso oxigênio. Jesus está cansado. Então ele deita na polpa do barco. Ele pega uma almofada e vai descansar. Afinal de contas, do outro lado tem um gadareno, um endemoniado, esperando para ser liberto. Só que a tempestade se levanta. A tempestade se levanta. E o barco é pequeno. E os discípulos estão com medo. Vocês acham que eles estavam com medo de quê? De morrer afogados? Talvez não, por quê? Porque aqueles homens eram pescadores, conhecedores daquele lago e com certeza sabiam nadar muito bem. Mas um naufrágio, numa situação de naufrágio, se esquece tudo e preserva a vida. E quando a tempestade chega, então eles sentem medo. É natural sentir medo. Mas não é uma tempestade qualquer. É uma tempestade que as ondas vêm e lavam o barco por cima. O que passa pela cabeça desses irmãos? Vamos naufragar. Jesus não pode viver um naufrágio dormindo. Passou pela cabeça desses homens. Ou, peraí, conosco está alguém que pode resolver esse problema. E por que eles sabem disso? Eles sabem disso porque eles já tinham visto Jesus fazer milagres que só Deus pode fazer. Amado, é tão bom, mas é tão bom, quando surge no nosso coração esta confiança de que conosco está Jesus, que pode fazer milagres na nossa vida. É tão bom quando nós podemos colocar em Jesus a nossa confiança. É tão bom quando Jesus nos abraça e diz assim: eu estou contigo. Eu não vou te livrar da fornalha, mas eu vou te livrar na fornalha. Eu não vou te livrar da tempestade, mas eu vou te livrar na tempestade. Eu estou contigo, descansa o teu coração. É tão bom quando o bálsamo de Cristo Jesus refrigera a nossa alma. É tão bom quando o nosso coração está aflito, doendo, angustiado, triste. E Jesus Cristo chega. Mas ele chega diferente de tudo que a gente já viu. O amado irmão já abraçou, o outro já falou, e tudo foi uma bênção. Mas quando os braços do Eterno, ah, meu Deus, quando os braços do Eterno vêm, e Ele nos abraça, e Ele fala ao nosso coração assim: descansa, descansa, você está precisando descansar, crê em mim, você precisa crer, confia em mim, você precisa confiar. Ah, meus irmãos, como é bom quando a mão do Eterno vem como um refrigério na nossa vida. E esses homens, eles correm até a popa do barco e diz assim: mestre, nós vamos perecer.
O nosso barco está afundando. As ondas são grandes. O mar está bravio. Nós vamos perecer, o barco vai afundar. Olha a calma de Jesus. Jesus disse assim, versículo 24. E ele disse-lhe: por que vocês estão com medo? Vocês precisam de mais fé. Vocês estão com medo. Vocês ainda não entenderam quem sou eu. Vocês estão com medo. Então ele disse assim, ele levantou e repreendeu os ventos. E repreendeu o mar. É difícil a gente imaginar o vento e o mar ouvindo a voz de Jesus. É difícil. Não tem ouvidos, não são pessoas, não pensam, não raciocinam. É difícil imaginar. Chega hoje lá na beira do mar, vai aqui na Praia Grande, que é perto, num dia de ressaca, o mar está bravo, chega lá e diz assim: aquieta-te, mar. Experimenta. Ou quando vier um vento forte, você diga assim: acalma-te, vento. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, se houver necessidade, é claro, porque o nosso Deus continua o mesmo. Mas é difícil a gente entender essas coisas. Sabe por que é difícil, irmãos? Porque Jesus vai muito além da nossa compreensão. Jesus vai muito além daquilo que nós podemos ou possamos entender. Quando nós dissemos assim que Deus é poderoso, Ele é poderoso, mas Ele é muito mais poderoso do que aquilo que nós podemos imaginar. Quando nós dissemos que Deus é bom, mas Ele é muito melhor do que aquilo que eu digo, Deus é bom. Ele é mais, muito mais, muito mais. Ele tem poder para acalmar as tempestades da vida. Então eu quero compartilhar rapidamente com você 3 pontos aqui, para a gente entender isso. Primeiro, quando uma tempestade passa na nossa vida, ela sempre leva alguma coisa nossa. Sempre que uma tempestade passa na nossa vida, ela leva algo de nós. Não existe uma tempestade que passe pela nossa vida e a nossa vida fique intacta. Ela sempre levará alguma coisa. A Bíblia diz que passou uma tempestade na casa de Jó. E tudo que Jó tinha, a tempestade levou. Poupou apenas a vida. Só a vida. E a esposa. Mas a mesma Bíblia termina dizendo que Deus restituiu tudo. O que a tempestade levou, Ele restituiu em dobro. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é poderoso para restituir tudo aquilo que a tempestade levar da sua vida. O fato da tempestade levar não significa que você não o terá mais de volta. Deus é poderoso para substituir, em dobro ainda.
Não existe tempestade que passe pela nossa vida e a nossa vida fique intacta. Em alguns casos, a tempestade leva à saúde. Em outros, a tempestade pode levar aos bons relacionamentos. Em outros casos, a tempestade pode passar e levar as finanças embora. O sossego da família. Se ela passa, ela levará alguma coisa da nossa vida. Um outro ponto que eu quero compartilhar com você é que as tempestades, elas são imprevisíveis. A tempestade não liga avisando, eu chego aí amanhã pela manhã. Senão a gente fecharia a porta. Ela não usa WhatsApp, Instagram, não. Ela não liga. Ela não manda mensagem. Ela não manda mensageiro. Ela não manda carta, telegrama, qualquer meio de comunicação que você imaginar. Tempestades são imprevisíveis. Elas chegam, bate na porta, entra e diz assim, vou ficar um tempo aqui com você. E não adianta você dizer, não vai ficar. Eu disse, vou ficar sim. Vou ficar sim, senhor. Não vai, vou. O Paulo Romeiro escreveu um livro chamado Supercrentes. São aqueles crentes que eles não vão à igreja quando estão gripados, porque eles alegam que quem fica gripado é porque não tem fé. Num outro livro que ele escreveu, chamado Os Decepcionados com a Graça, eu acho que é esse, ele conta a história de um menino, criança. Ele tinha diabetes, esse menino. Claro, quem tem diabetes não pode comer doce. Mas um dia eles foram em um culto de um desses pastores famosos, que dizem o seguinte, se não acontece é porque você não tem fé. Ela levou o menino, os pais levaram a criança lá e disse, olha, meu filho tem diabetes. E ele disse, fica tranquilo que eu vou curar o seu filho hoje. Ok, tá certo. Orou sobre a cabeça do menino e disse para os pais, pode ir embora. E esta criança não pode mais se abster de nada. Pode comer tudo. O pudim, o açúcar, tudo que ele quiser pode, porque está curado. E disse o seguinte, todos os dias você diga para ele, não, já está curado, está curado, está curado, está curado. Pode comer, fica à vontade. Ok. Os pais chegaram em casa e liberaram o menino para comer tudo. E a criança comeu, a criança. E disse, não dê mais insulina para ele, não vai precisar. O pâncreas, né? Vai produzir, fique tranquilo. Ok. E a criança começou a comer de tudo. No primeiro dia foi tudo bem. No segundo dia, mais ou menos. No terceiro dia, teve que levar a criança para o hospital. E os pais se recusando a dar remédio para a criança, porque estavam na palavra daquele homem, não na palavra de Deus, mas na palavra daquele homem, que o filho estava curado. Resultado disso, em poucos dias, tiveram que sepultar o seu filhinho. E quando voltaram lá para reclamar, ele disse, é porque vocês não tiveram fé. Vocês não são de fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Todos nós passaremos pelas tempestades da vida. Não pense que porque você hoje ou amanhã, porque você passa por uma tempestade, não é porque você não tem fé. Não é porque Deus não te ama. Não é porque você não é filho. É porque se o próprio Jesus passou por tempestades, por que nós não passaríamos? E outra coisa, a tempestade tem um propósito. A tempestade tem um propósito de glorificar a Deus na nossa vida. Como nós cantamos aqui agora há pouco, nós não vivemos pelo que vemos. Porque se eu vejo, eu não preciso de fé, eu já estou vendo. Nós vivemos pelo que cremos. Nós cremos em Deus. Nós cremos no milagre.
Mas nós somos inteligentes, nós sabemos que Deus trabalha de várias maneiras. E uma das maneiras de Deus glorificar o seu nome na nossa vida é permitindo que nós passemos por várias tempestades. Pastor, você tem base bíblica? Tenho muitas, 1 milhão de bases. Por exemplo, José passou por uma tempestade? Passou, mas glorificou o nome de Deus no trono lá no Egito. Daniel passou por uma tempestade? Sim, mas glorificou o nome de Deus lá na Babilônia. A Babilônia passou, os reis passaram e Daniel continuou. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias passaram por tempestades? Sim, passaram por uma fornalha, mas glorificaram o nome do Altíssimo, dizendo o seguinte: todos podem se renderem, mas nós não nos rendemos aos seus deuses, porque o nosso Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Jeremias passou por tempestades? Deus chamou Jeremias e disse assim: Jeremias, eu vou te enviar uma nação de dura cerviz, eles vão te odiar, mas tu vai falar as palavras que eu colocar na tua boca. O que era que Ana tinha a oferecer a Deus? Apenas balbuciando os seus lábios, mas um coração cheio de fé. O que ela tinha para oferecer a Deus? Uma oração. Deus deu a ela um filho, depois filhos, e deu o maior profeta e o maior juiz de Israel, Samuel. Davi passou por algumas tempestades, muitas. Começou com Saul, seu genro, querendo matá-lo a qualquer custo. Seu sogro, Saul, seu sogro, querendo matá-lo a qualquer custo. João Batista, vamos para o Novo Testamento, passou por algumas tempestades. João Batista estava no deserto, comendo mel, inseto, gafanhoto, vestindo couro, e dizendo: eu sou a voz daquele que clama no deserto. E quando ele repreendeu o rei Herodes, dizendo: não é lícito que tu possua a esposa do teu irmão, ele foi decapitado. Eu te pergunto, tombou na terra João Batista? Tombou no céu também? Não. O sangue de João Batista na terra frutificou e nasceu muitos mártires. Lê o livro de Mártires, de John Fox, e veja como o sangue dos cristãos brotavam cristãos. Figuradamente falando, é claro, ou metáfora falando. Brotava. Pedro passou por algumas tempestades? Sim. A Bíblia diz que Pedro foi preso, mas tinha uma igreja que orava por ele. E à noite foi solto, porque aquilo que o homem prende, Deus quebra as algemas. Se eu fosse levar aqui, até chegar em Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola, e se nós viéssemos vindo até o nosso apóstolo Disseu Lingoste, pergunta para ele qual as tempestades ele já passou. E todas elas têm, irmãos, um propósito: glorificar o nome de Jesus Cristo através da sua igreja. Por isso, meu irmão, quando você passar por uma tempestade, tenha certeza, Deus está com você. Deus está com você, o Espírito Santo está contigo, o Senhor está te amparando. Passe com dignidade. Se você ler Mateus 7, 24, a Bíblia fala de duas casas. Cada um construiu a sua casa. Naquela época, por que Jesus disse assim? Um construiu sobre a areia, outro sobre a rocha. Naquela época, quando eles iam construir uma casa, ali naquela região funcionava assim: eles primeiro tiravam toda a areia, até eles alcançarem o platô da rocha. Quando eles encontravam a rocha, sobre aquela rocha, eles fincavam então as estacas para construir a sua casa. Só que o sujeito desatento, que não conhecia a região, ele construía na areia. É nesse contexto que Jesus vai dizer assim: os dois construíram a casa,
usando o mesmo material. Tijolos, ferros, concretos, tudo. Mas se esqueceram de fundamentar a sua casa em algo sólido, na rocha. Por isso Jesus diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e anda por elas, eu assemelhar-lhe-ei a um homem prudente, que tirou toda a terra e construiu a sua casa no platô da rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu assemelhar-lhe-ei a um homem o quê? Um homem desatento, desligado. Ele chegou lá, ele não puxou a terra e construiu ali. Só que Jesus disse assim: em pouco tempo desceu uma tempestade sobre as duas casas. Só que Jesus vai dar características diferentes dessa tempestade, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele fala assim: primeiro, desceu a chuva. De onde desce a chuva? De cima. Veio uma tempestade de cima para baixo. Presta atenção. Em seguida ele disse assim: e correram os ventos. De onde vem o vento? Lateral, não é? Lateral. Olha só, duas. A chuva de cima e o vento lateral. Depois ele diz assim: e correram o quê? As correntezas das águas, desabando. Por onde vem? Por baixo. E esse fenômeno de cima, lateral e de baixo, uma tempestade, arrasou uma das casas. Derrubou, destruiu, não sobrou nada. E ele diz assim: mas aquele homem que construiu a casa dele, ele tirou toda a areia e fincou os fundamentos na rocha. Ele disse assim: bateu a mesma tempestade, mas aquela casa continuou de pé. A casa é a nossa vida, meu irmão. É a nossa família. A tempestade são as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia. Mas a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. E se a nossa vida tiver construída em Cristo Jesus, vem tempestade. Nós passamos por tempestades, mas nós não seremos destruídos pelas tempestades. Porque Deus é conosco, e a rocha na qual a nossa vida está construída é rocha inabalável, é rocha inabalável, é rocha inabalável, é Cristo, é Jesus, é o Senhor. Aleluia, aleluia. Um terceiro ponto aqui é que a boa notícia é que existe alguém que tem poder para acalmar todas as tempestades. O barco não afundou, eles não perderam o material de pesca, eles chegaram ao outro lado e Jesus continuou acalmando tempestades. Muitas vezes, quando nós estamos de frente para uma tempestade, o inimigo tenta nos cegar. E se ele conseguir cegar os nossos olhos espirituais, nós vamos acabar sendo impedidos de ver a mão poderosa do Cristo vivo. Por isso, quando você estiver diante de uma tempestade, recorra a quem pode. Diga: Senhor, me socorre no meio dessa tempestade, porque eu sei que o Senhor é poderoso para acalmar os ventos, os mares e o meu coração. Antes do Senhor Jesus acalmar a tempestade externa, Ele acalma a tempestade interna. Antes dele acalmar o vento e o mar, Ele acalma primeiro o nosso coração. Porque quando nós estamos com o coração calmo,
por Jesus. Então nós conseguimos ver aonde estão as coisas em cada posição. Existem tempestades que são tão fortes, que Jesus tem que chegar de uma vez só e acalmar. Porque Ele sabe o quanto aquilo nos faz sofrer. Por exemplo, não precisa abrir, tá? Se você der uma olhada lá em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 12, ali tem uma mãe. Ela só tinha um filho. E esse filho veio a falecer. Isso está em Lucas capítulo 7, versículo 11. Uma viúva naquela época era muito complicado. Só tinha um único filho. E esse veio a falecer. Enquanto essa mãe ia chorando, levando o seu filho para o cemitério, quem encontra com ela? Diga Jesus! Jesus encontrou com aquela mãe. Ele encontrou com aquela mãe, se compadeceu do coração daquela mãe e ressuscitou o seu filho e devolveu o filho a ela naquela hora. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Quando nós estamos indo num caminho doloroso, num caminho de tristeza, de dor, quando a tempestade está dizendo assim, olha, estou terminando o meu trabalho, nem a mãe, nem o menino, nem a tempestade, nem ninguém está sabendo que ele vem vindo ao encontro. Ele vem vindo. Calma. Pode ser que você esteja andando numa tempestade assim. Mas Ele pode te encontrar no caminho. Ele pode te encontrar no caminho e te devolver a alegria. Te devolver a saúde. Te devolver o emprego. Te devolver a paz. Te devolver o teu filho. Te devolver o teu casamento. Te devolver a tua vida. Ele pode fazer isso. Portanto, não se desespere. Essa tempestade, ela não fará todo o trabalho. Jesus há de interromper ela e acalmá-la. Um outro texto interessante está em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 22, ali tem uma mãe aflita. Não sei por que hoje Deus colocou no meu coração para falar muito de mãe, de mulher, de filho, não sei, é Deus que sabe. Tem uma mãe aflita. Jesus está ali curando, trabalhando. Essa mãe chega e diz assim, Senhor, a minha filha não está bem. Ela está em casa, só que ela está terrivelmente endemoniada. Jesus, você pode curar minha filha? Posso. Vou fazer isso, porque você creu. Amados, a nossa oração, a oração da igreja, por alguém, isso ao longo da história nós temos visto. A oração muda a história das pessoas, a vida das pessoas. Porque a oração é o meio pelo qual Deus escolheu para se comunicar com o seu povo. Por isso, não deixe de orar por aquela pessoa que você conhece. Não deixe de orar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu trabalho, pelo seu irmão, pelo seu amigo. Não deixe de orar. Porque num dia desses, num momento desses, enquanto você ora, Deus está libertando. Deus está restaurando. O Senhor está fazendo milagres. O Jesus que nós estamos anunciando hoje é o Jesus que acalma as tempestades da nossa alma, da nossa vida. É o Jesus que vem ao nosso encontro.
E diz assim: calma, espera um pouco, vai passar, isso vai passar, calma, um pouco mais, isso vai passar. E não esqueça que Jesus Cristo disse assim: olha, vocês receberão poder, descido do céu, o Espírito Santo, para vocês testemunharem de mim, e você vai testemunhar desse Cristo vivo na sua vida. Você vai testemunhar um milagre de Deus na sua vida, porque essa tempestade não vai lhe destruir, mas ela vai servir para que amanhã você possa ir a um lugar, a uma família, e dizer assim: Deus fez milagres na minha vida, Deus acalmou as tempestades pelas quais eu passei por elas. Por isso, entenda, meu irmão, ninguém passa por uma tempestade sem perder alguma coisa. Elas são imprevisíveis na nossa vida. Para fechar essa palavra, eu fecho aqui. Ontem eu fui ao médico com a minha esposa. E ela passou no médico, está tudo bem. Mas nós conhecemos um casal simpático lá no hospital. Tomamos um café, conversamos um pouco. Mas coube a Deus, eu creio, eles passarem na mesma médica que nós estávamos passando, eu e minha esposa. A médica olhou os exames da minha esposa, está tudo ok. Os glóbulos vermelhos, tudo ok. As plaquetas, tudo ok, graças a Deus, tudo bem. Viemos embora, saímos. Em seguida, antes da minha esposa passar, essa moça passou, e a médica atendeu ela com a porta aberta, e o consultório era próximo. E eu e a minha esposa percebemos que, enquanto a médica falava, a fisionomia dela mudava. E não mudava para alegria, mas para tristeza. Quando nós estávamos saindo, eu me aproximei dela e do esposo e disse: olha, Cristo Jesus acalma a tempestade, viu? Seja qual for, Ele é poderoso para acalmar. Aí ela disse assim: o senhor ora por mim? Porque... Aí ela relatou a situação dela lá, que a médica tinha passado para ela, diagnosticado, uma situação não muito boa. Mas o que eu observei, Nilo, foi o desespero. Nenhuma gota de paz, nenhuma gota de paz, nenhuma gota de confiança, mas um desespero, um olhar. Sabe quando uma criança está com medo de algo que é maior do que ela sabe que ela não tem como sair dali? Eram os olhos daquela moça. Desespero. Isso porque a médica suspeitou e disse: olha, é provável, mas precisa de outros exames para ter certeza. Mas só essa notícia, só essas palavras, ela simplesmente paralisou. E eu não sei, mas eu tenho uma breve desconfiança de que eu e a minha esposa fomos ao hospital ontem só para falar com ela. Eu desconfio disso. Eu não sei se foi. Eu não sei se Deus fez assim. Eu só sei que Ele permitiu que fosse assim. Meu irmão, não há tempestade que te destrua, porque o Deus que nós servimos é indestruível, é invencível. E o apóstolo Paulo diz assim, que se nós vivemos para Cristo. E se morremos? Morremos para Cristo. E Jesus disse o seguinte: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, fará maiores ainda,
e disse assim, ó: aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá. Sabe quando é que a morte vai ter vitória sobre a nossa vida? Nunca mais. Nunca mais. Porque Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, inaugurou a imortalidade. Por isso eu e você podemos dizer com toda certeza: nós vencemos com Cristo a morte, a vida, as tempestades, vencemos tudo, porque o nosso Deus é invencível. Aleluia! Graça e paz.